Ali um de 1,55 m e entrou um 1,90 m. Assim que... Olá, queridos, saludos. Não sei se podemos prender um pouquinho esta luz, uma luz apenas mais. Se pode ou não? Se pode? Se se pode, eu por favor pido que se prenda uma luz mais. Não sei se vai interferir. Creio que não vai interferir aqui. Se é possível. Se... Aí, isso, não? Agora los veo. Isso, agora veo aí a Josué. Muito bem. Para os brasileiros presentes, que vão entender melhor o que eu vou falar agora, quando o pastor Davi estava falando aqui, ele quase se sentiu um brasileiro, né, com o gingado, né, do samba, né, fez assim, né? Dizem que os espanhóis não sabem sambar, né? Quem disse? O pastor Davi já está, né, quase lá. Assim que nas classes mais, creio que já vai poder ir lá a Rio de Janeiro. Uma alegria poder estar com vocês, estar com vocotros aqui. Já estou falando em português, não? Estar com vocotros esta tarde. E creio que Deus está haciendo algo. Não sei se sientes isto também tu, em tu viver diário aqui em Valladolid ou em Medina. Tu sientes que Deus está se movendo de forma diferente em esses tempos? Ou estás igual? Ou seja, Davi, não sei, já estamos em meio de outubro, já se termina o ano e não sinto diferença nenhuma de quando comecei o ano. Quantos sentiram algo diferente em sua vida este ano? Viste alguns aí, a maioria não, que pena. De repente tu estás com os ouvidos tapados. Porque Deus continua falando. E falando de forma contundente. Assim que me gostaria de compartilhar, de conversar este tempo que tenho com vosotros, de um tema que para mim é crucial na vida cristiana e que me hace resistir a los ataques do inimigo. E quando orava e pensava sobre este tema, ou sobre este dia, qual tema deveria compartilhar, Deus falou muito forte comigo sobre isto, e sempre digo isto: o primeiro que tem que ser impactado quando vai ler a palavra ou vai predicar, tem que ser ele que está aqui. Nós outros não vamos fazer uma charla, não é uma palestra, não é uma intuição humana, é a palavra de Deus. E isto deveria fazer com que nossas rodillas temblassem, porque vivemos tempos difíceis. Bueno, eu não podia deixar de passar. Hoje se comemora em Espanha o quê? Algum espanhol, por favor, diga com convicção. Dia de las Fuerzas Armadas? Dia de Espanha, claro, dia de Espanha. Assim que salve Espanha, como dijo aí o general, não hoje. Estamos contentos e devemos orar por este país. Este lugar está lleno, é uma mescla, é uma comunidade multicultural e devemos orar por nossos países, nossas autoridades. Não se olvide, também devemos orar por o rei, a reina e todo o que vem depois dele. Abra sua Bíblia aí, não prenda sua pantalla, abra sua Bíblia. Não, é broma, pode prender sua pantalla. Se tu necessitas Bíblias, creio que temos algumas aí. Paula pode deixar fácil aí, se pode facilitar, se alguém necessita. Algumas Bíblias disponíveis para que podamos ir manejando um pouco a palavra de Deus. Como viver o avivamento espiritual? Como viver o avivamento espiritual? Quando tu escutas esta palavra avivamento,
te dá como arrepios. Tu piensas, não, isto são coisas dos latinos, dos colombianos, dos brasileiros, dos venezuelanos. É importante saber o conceito do que é um avivamento antes de juzgar, ou seja, de qualquer palavra. Mas vamos falar hoje especificamente disto. Me gusta sempre definir em duas partes: lo que não é e lo que é. Já has vivido um avivamento espiritual em tu vida? De repente, muitos que não vivem tampouco sabem o que é. Como viver o avivamento espiritual? Baje sua cabeça, cierre tus ojos por uns instantes. Vamos tentar concentrar-nos em lo que Deus quer falar com nós através de sua palavra em esta tarde. Senhor Jesus, te damos graças porque tu palavra uma vez mais está delante de nós e queremos estar atentos, Senhor. Abre nossos ouvidos, abre nossas mentes, para que podamos receber cada um em sua porção. Seguramente será diferente, Senhor, pero que cada um entenda tu propósito em esta tarde, de forma personal, e que tua igreja seja fortalecida, em nome de Jesus. Amém. O que não é um avivamento espiritual? Não é simplesmente uma série de reuniões emocionais, nem um momento de entusiasmo religioso. Não é uma série de emoções através de reuniões que hacemos. Não é um momento de entusiasmo que muitas vezes estamos entusiasmados domingo em la tarde, quando recebimos, cantamos e de repente nos entusiasmamos, vamos! E chega o lunes. Isto não é avivamento espiritual. A palavra de Deus habla del mover del Espírito Santo em nós de uma forma muito séria, que despierta, que purifica e transforma nosso coração, para que tenhamos vida, e uma vida intensa e obediente a Deus. Então, se tu pensavas que avivamento espiritual era uma série de emoções que tu a vezes vive aqui, aí, mais allá, não é. A palavra de Deus diz que não é. Se tu pensas que é um momento de entusiasmo, porque tu estás numa reunião religiosa, incluso em um culto cristiano, evangélico, tampouco é. Pero então, o que é avivamento espiritual? Segundo a palavra de Deus, é o acto soberano por el qual Deus reaviva lo que está apagado. Vou repetir. Avivamento espiritual é o acto soberano por el qual Deus reaviva lo que está apagado. Há um versículo que diz: reaviva la llama que está em ti. Bueno, se há que reavivar, é porque de repente já está apagada. Despertar lo que está dormido.
y restaurar lo que se ha desviado. Y hay una consecuencia. Con esto se produce arrepentimiento, santidad, pasión por la presencia de Dios en nuestra vida, y somos revestidos de poder para testificar. Ahora sí, 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, o de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Encontraron? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a leer juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo, queridos, es la respuesta de Dios. ¿A quién? ¿A quién? A Salomón. Israel había celebrado, ofrecido sacrificios, cantado, pero Dios deja claro una cosa: el corazón es más importante que el templo. No promete avivamiento por rituales, sino por actitud. Y una actitud espiritual. Dios no es un Dios, ya hablé esto algunas otras veces aquí, Dios no se impresiona con multitudes, sino con corazones quebrantados. Y queremos hablar de 4 cosas que están explícitas en este versículo tan maravilloso, para que podamos despertar si es que estás dormido. Este avivamiento espiritual en ti, y que de repente Valladolid necesitas. ¿Sabe por qué? Tú y yo somos la respuesta de Dios para Valladolid. ¿Sabías? No es el gobierno, no son las entidades, no son los colegios, las instituciones. Tú y yo, que ya conocemos la verdad, somos la respuesta de Dios para Valladolid, esta ciudad. Pero hay condiciones. Están aquí las condiciones, en este versículo. Y ya empieza con esta condición. Sí. La primera palabra, sí, es una condición. El primero que fue impactado con esta palabra fue el rey Salomón. Después todo el pueblo. No fue el pueblo primero. Entonces, si queremos hacer algo diferente en Valladolid, queremos que las personas que no conocen a Jesús
conozcan a este Jesús, Señor y Salvador, te toca a ti, me toca a mí. La primera palabra que aparece en este versículo, después de la condición, es una palabra cará. Cará, que significa humillarse. Si se humillare mi pueblo. Y para que el pueblo se humille, hay que empezar con sus líderes. Versículo 17 diz: e se tu anduvieres delante de mim, como anduvo Davi tu padre. Deus está falando de forma personal com Salomão. Queremos muitas vezes que o pueblo se manifieste, pero os líderes não. O avivamento não começa em el cielo, ¿sabía? Sino en el corazón que se arrodilla. Salvo los problemas de salud, ¿cuánto tiempo que tú não te arrodillas en tu vida para orar a este Deus que confessamos? ¿Cuánto tiempo? Não respondas para isso. ¿Cuánto tiempo que tus rodillas não sienten el impacto del suelo de tu casa, ou de la iglesia, ou de outro espaço onde tu estás, para humilhar-se com as rodillas dobladas, dizendo: Senhor, aqui estou. Queremos que todo o avivamento ocorra em Espanha, em el mundo, pero nossas rodillas estão intocables. Humilhar-se para muitos é sentir-se pequeno. Bueno, se tu sientas assim, estás correto. És pequeno, somos pequenos. Quando nos humilhamos, reconhecemos quem é Jeová, quem é Yahvé, quem é Deus. Implica reconhecer que não podemos solos, deixar o orgulho espiritual. Eu já sei, escutei isto muito, não necessito, não hace falta. Expressões comuns em nossa vida cristiana. Pior, eu puedo. Caso não logre, vou pedir a este Deus. Não há avivamento espiritual onde há autossuficiência. Deus não llena vasos orgulhosos, solo llena vasijas vacías. Jesús dijo: no se puede colocar vino nuevo en odres viejos. Por isso quero desafiar-te neste primeiro ponto que tu penses, antes de levantar tus manos, dobre tus rodillas. Experimente. É que é incômodo. Bueno, humilhe-se delante de Deus. Pero eu posso humilhar-me de outras formas, Edson. Experimente dobrar as rodillas, se tu aún lo podes. Porque a Bíblia habla sobre isto. Toda rodilla se doblará
Cará. Humilhar-se. Estamos dispostos em este tempo, em 2025, a enfrentar esta palavra, cara a cara? Antes de levantar-se as mãos, então, pense, dobre tus rodillas. Pero não é solamente humilhar-se neste acto representado por rodillas dobladas. Há uma outra palavra que está em este versículo, que é palal. Palal. E se humilharem e buscarem meu rosto, e se converteram de seus malos caminhos, e se humilharem meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, e orarem. Somos acostumbrados, porque aprendimos isto na escola cristiana, que está por aí. Não se trata de fazer orações repetidas, sino de clamar. Salmo 18, abram aí. Isto foi tema de um estudo bíblico que hicimos aqui em Valladolid. Salmo 18, versículo 6. Em minha angústia invoquei ao Senhor e clamei a meu Deus, e Ele ouviu minha voz desde seu templo, e meu clamor chegou delante de Ele a seus ouvidos. A oração é o oxígeno do avivamento espiritual. Tu queres um avivamento em tu vida? Primeiro, humilhe-se. Dobre tus rodillas. Depois, ore. Vou pedir que alguém ore por mim. Ores tu. Não sei orar? Aí se tu tem que acercar-se a alguém mais experiente para que pueda ajudar-te. As grandes obras de Deus começam com um pequeno grupo de pessoas, sabia? Eu já contei esta história a muitos. A igreja que venho de Brasil tem 4.000 membros hoje, já um pouco mais agora, como 4.200 e pico, porque tiveram bautismos dias atrás. Pero começaram com 9 pessoas, 2 famílias, ou seja, um padre, 2 padres, 2 esposas e 5 hijos distribuídos destes 2 matrimônios. Muitos me dizem ainda hoje, quando eu comparto algumas coisas dessa experiência que aprendi em Brasil, claro, é fácil lavar assim, são 4.000 pessoas. Com quantos pensamos? Quantos momentos de rodillas dobladas, lágrimas, humilhação, desafios? Se queremos fazer algo grande solos, não é grande, é pequeno. Se queremos fazer algo grande, temos que estar juntos, decidir juntos, andar juntos. E a oração é a clave. Oxígeno. Vou repetir o que disse alguns domingos atrás aqui. Vou pedir que tu puedas inspirar fuerte e não sueltes. Já vi alguns com o rosto rojo, morado. Pode soltar, tranquilo.
Oxígeno, tú necesitas. Tú necesitas, querido, querida. Piensas em viver a vida espiritual assim? Apenas inspirando? Hemos escuchado aqui na introdução. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero apenas hemos sido estes que inspiram e não sueltam. Valladolid necessita su oxígeno espiritual. Valladolid necessita que tu sueltes. Tu recibes e sueltas. Recibes e sueltas. Pare de quedar-se com todo em tu mano. El avivamiento não necessita de púlpitos. El avivamiento necessita de altares personales. La iglesia, nosotros nos juntamos para adorar a Dios en comunidad, en el colectivo. Y esperamos que aquí Dios haga algo. Sí, Ele pode hacerlo conforme su voluntad. Pero si tú no doblas tus rodillas, no te humillas, no oras durante la semana en tu casa, no lees la Biblia, de verdad tú necesitas de un milagro. Y muchos están esperando ese milagro por años. Cuando un hijo habla con su padre, ¿sabe o que pasa? El padre no resiste. Nosotros somos hijos, coherederos. Y cuando llamamos Abba Padre, ¿sabe o que significa la palabra Abba? Abba Padre. Este Dios querido, amoroso, papito. ¿Tú crees que Él no te va a contestar? ¿Tú aún crees? Cuando oramos por costumbre, ou porque é uma carga. Sentimos isto aqui, quando às vezes um dirigente disse, depois da canção alguém vai orar, e se queda em silêncio, 30 segundos, 15 segundos, que parece uma eternidade. Não, eu não sei orar, tenho vergonha de orar. Tu não queres falar com tu padre? Hijos, vosotros não habláis com sus padres em su casa? É que me dá vergonha. A Bíblia também habla sobre isto, não? O que passará? Vosotros sabéis, são expertos. Nós somos estes que oramos apenas para abrir os cultos, ter um ritual. Porque sí, hay que tener oración. Entonces pongamos en la pauta de la reunión una oración. No habrá avivamiento espiritual, queridos. No habrá donde no hay un clamor. Y yo expliqué aquí, em esse estudo bíblico que hicimos, a diferença entre invocar e clamar. Segundo o Salmo 18:6. Invocar é quando reconhecemos quem é Deus. E quando clamamos, decimos, Abba Padre, papito, eu necessito de ti. Sei que tu eres mi Dios. Yo reconozco. Yo te conozco.
estou enfrentando isto, Padre, me ajudes, não puedo mais. Orar. Quanto tempo tu usas em tu dia, que tem 24 horas para todos, para orar? Senhor, graças por el alimento, em nome de Jesus, amém. Já está hecho. Se tu relação com tu Padre, bueno, há um dicho que muitas vezes se aplica: lo que hacemos con nuestros padres naturales, hacemos con nuestro Padre celestial. Si tu comunicación con tu Padre natural es así, seguramente también va a ser con tu Padre celestial. Tem motivo que tu pienses em cambiar isso. A terceira coisa que habla este versículo: darás. Buscar su rostro, humillar-se, orar, buscar su rostro. ¿Es la misma cosa? No. Aquí Dios no está diciendo pídeme las cosas, sino dice búsqueme, busque mi rostro, su presencia, su presencia. Somos estes que aún sentimos la presencia de nuestro Dios cuando estamos en una reunión igual a esta, o en un estudio bíblico. Sentimos la presencia de Dios. Viernes en nuestra casa, sentimos verdaderamente la presencia de Dios en nuestra casa. Isto es buscar el rostro de Dios, sentir su presencia en medio nuestro. Buscar su rostro es desear a Dios más que sus bendiciones. Queremos, Señor, bendíceme. Somos expertos en pedir. Hay un gráfico muy interesante, no voy a mostrar aquí, que dice que 99% de las oraciones es igual 2 camiones. 99% de un camión es petición. Y 1%, estamos siendo optimistas, 1% es buscar la presencia. ¿De cuál camión tú perteneces? Darás, buscar su rostro, implica investigar, escudriñar, palabra de Dios, no una visita ocasional. El Nuevo Testamento y también el Antiguo habla cómo se llamaban los que buscaban ocasionalmente a Dios. El avivamiento no se vive solamente en los cultos, sino se vive en la comunión diaria con tu Dios, con nuestro Dios, porque vamos hacia Él humillados, orando, reconociendo que Él es Dios, buscando su presencia. Cantamos aqui del hambre, que tenemos más hambre, que necesitamos de alimento, que nuestra hambre es grande. ¿Cómo está su hambre? ¿Cómo está su hambre de la presencia de Dios?
As igrejas não necessitam de mais atividades, mais eventos. Algunas sim, há que pensar. Pero necessitam basicamente, sabe o que, queridos? Presença de Deus. Quando digo isto sempre, a gente às vezes me mira raro, não? E pode passar isto aqui também. Apocalipse 3:20 está dizendo: ei, Jesus está dizendo: ei, estou aqui à la puerta, abra que eu pueda entrar, para que eu pueda sentar e cenar contigo. El sentar não está escrito, pero vamos imaginar que vamos sentar em uma mesa. Quero cenar contigo. Ei, abre a porta. Pergunto eu, se Jesus está hablando, golpeando a porta aí afuera, que Jesus está dentro desta igreja? Se ele está golpeando a porta afuera. Igrejas necessitam mais da presença de Deus para experimentar este avivamento espiritual. E por último, Shuv. Passei toda a semana treinando estas palavras. Shuv. Não é lluvia. Shuv. Convertir-se. O texto diz: se humilhare mi pueblo, sobre el qual mi nombre es invocado, ou seja, reconoce que eu sou Deus, e orarem, e buscarem mi rostro, e se converterem, de quê? De seus malos caminhos. Avivamento não é sentir, é cambiar. Avivamento não é sentir, é cambiar. Esta palavra shuv implica dar um giro, regressar, apartar-se do pecado, da vieja natureza que nos inclina, nos empurra a pecar. Nuestra natureza, quem sabe eu vou espantar alguns. Nossa natureza original não é pecaminosa. Fomos transformados pecadores, porque Deus nos hizo a sua imagem e então fomos hechos puros, limpios. Quando o pecado entrou, aí fomos contaminados. Então nossa natureza original não é pecaminosa. Ojo aí, queridos estudiantes da palavra de Deus. Não basta chorar em el altar. A vezes não passa muito isto aqui em Espanha. Em alguns lugares se vi, mas nesta zona não tanto. Às vezes quando se hace um chamamento, uma ministração ao final do culto, a gente vem chorando e se derrama em lágrimas. Pero quando retorna a sua silla, se vê que foi apenas uma emoção. Incluso o inimigo está usando isto hoje em dia para que estáis alertas. Muitos homens e mulheres, dependendo de quem está aqui adelante, vêm propositalmente buscando algo maléfico, desvirtuoso. Por isso que o choro não me impressiona. Muitos me chamam que sou um homem duro, porque às vezes digo mais no do que sim. Pero
Em esta minha jornada cristiana, querido, já vi tanta coisa que el lloro, uma palavra bonita ou uma feia, não me impressiona. Pero tu vida me impressiona. Ou seja, não basta chorar em el altar. Há que levantar-se transformado. Aí está a diferença. Avivamento sem santidade é só emoção passageira, que dura o tempo que tu estás aqui, e de repente, quando tu levantas, já passou. Deus não é um Deus que entretém seu povo. Ele vino para transformar. Quando saímos daqui, seguimos os mesmos pecados. Queremos ser este fogo sem renunciar. Renunciar. Donde há um verdadeiro arrependimento, uma transformação, sabe o que vai passar em el cielo? Ele vai responder. Conclusão, queridos. Há uma sumatória muito interessante. Vimos que avivamento espiritual não é emoção momentânea, não é só milagros ou señales, não é solo. Não estou dizendo que não é solo. Não são atividades ou conferências, pero o avivamento espiritual é um regresso a Deus com todo o nosso coração. Se humilhar. Avivamento espiritual é um despertar del amor, del arrependimento e del hambre por sua presença. Buscar em seu rosto. Avivamento espiritual é um fogo interior que impacta a vida personal primeiro, com isso com Salomão, e depois se extiende à la comunidade, ao outro. E esta fórmula é matemática. Humilhar-se mais, orar mais, buscar seu rosto mais, convertir-se igual a avivamento espiritual. Claves, 4 claves desse texto. Baje sua cabeça, cierre tus ojos, vamos orar para terminar. Em uma atitude de reverência a Deus, de humildade, hable com Deus nesta hora. Diga: Senhor, eu reconozco que não sabia, não há problema, pero agora reconozco que eu necessito cambiar, humilhar-me, orar, buscar tu presença, convertir meu coração que aún é de pedra em um coração de carne. Esta mudança, Senhor, em meu coração depende de ti, pero eu quero dar o passo de humilhar-me delante de ti. Depende de uma atitude de humilhação, de oração, de búsqueda e de arrependimento. Se tu estás em este grupo, aqui, nesta tarde, e queres tomar essa atitude, nadie está mirando-te, nadie te vai juzgar. Não te preocupes com o que han dicho ou que aún van a decir. Póngase de pé como uma señal para que podamos orar por ti.
com valentia, diga: Senhor, hoje entendo que necessito um avivamento espiritual e não posso esperar que venga de afuera, sino quero começar em mim. Rompe meu orgulho, ensina-me a clamar, Senhor, ensina-me a buscar-te com mais hambre, a deixar os caminhos que te entristecem. Perdona-me, Senhor, sana meu coração, começa em mim, e extenda, Senhor, isto a minha casa, a minha família, a los meus, a esta comunidade. Aviva a tua obra, Senhor, em mim. Hoje, Senhor, hoje. Não espere para amanhã, querido. Empiece hoje. Amanhã não sabemos o que vendrá. Se humilharem e buscarem meu rosto, e se converterem de seus malos caminhos, entonces eu oiré desde los cielos, aleluya, e perdonaré sus pecados e sanaré su tierra. Senhor Jesus, que esta palavra produza em nosso coração um impacto tão profundo, que não seamos iguais quando salgamos ou quando abramos nossos olhos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os bendiga.